Havia sacos de lixo por todo o lado. Havia latas de bebidas energéticas sobre a mesa. É necessário dizer ao capitão que ele não estará envolvido em esportes por algum tempo, acrescentou ele. O personagem principal foi até a janela e a abriu. Depois, olhou para o céu noturno pontilhado de estrelas e disse que uma vez lhe tinham dito que deveria tentar tornar-se um lutador profissional, mas agora o dinheiro é definitivamente mais importante do que os esportes. Era tarde da noite lá fora. A lua já estava no seu auge. Jin iniciou uma transmissão e 20 pessoas entraram em 3 minutos. No chat, perguntaram por que ele começou a live tão cedo. O personagem principal riu enquanto lia o chat. Sua mesa estava cheia de várias comidas e refrigerantes. As pessoas no chat notaram isso e riram e brincaram. De repente, o rosto do personagem principal mudou. Ele ficou muito tenso. Ele imediatamente voltou-se para o chat, dizendo que queria dizer-lhes algo. As pessoas no chat começaram a ficar indignadas. O personagem principal reuniu forças antes de falar sobre o fim da sua carreira. De repente, pegando uma caneca de álcool, ele riu e disse que estava apenas entrando no clima. Depois de esvaziar o copo, disse para si mesmo que amanhã precisava anunciar oficialmente que estava se aposentando. Depois de algum tempo, ele bebeu 3 garrafas de álcool e começou a adormecer. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que viu foram as mesmas garrafas vazias, iluminadas pelos raios de sol. Jin estava deitado na cama em um estado depressivo. Ao se levantar, ele segurou a cabeça e o estômago latejantes, dizendo que precisava postar logo um vídeo sobre como passar pela torre de testes. Ao apertar o botão de ligar na fonte de energia, o personagem principal ligou o computador. De repente, um certo choque apareceu em seus olhos. Ele viu uma transmissão chamada A Torre de Desafios realmente se tornou realidade. Havia 331.417 pessoas assistindo à transmissão. Ele olhou para aquilo confuso. Não sei o que dizer. A torre de testes realmente apareceu, perguntou-se. Depois disso, ele clicou no botão de login. Já na transmissão, ele viu que todas as pessoas na rua olhavam para uma torre enorme que havia aparecido no meio da cidade. De repente, a câmera focou no rapaz que iniciou a transmissão. Ele gritou que aquela torre era do jogo Torre de Desafios, lançado há 11 anos. Imediatamente, a câmera focou no céu, que assumiu um tom vermelho sangue. Não pode ser, disse o personagem principal para si mesmo, enquanto observava a transmissão em choque. Depois, ele comentou que aquilo é o que acontece quando você inicia a torre de testes pela primeira vez. Naquele exato segundo, uma notificação surgiu à sua frente, o que assustou Jin profundamente. Dizia que a primeira fase de atualização da nova versão da Torre de Desafios havia sido concluída. A cidade foi mergulhada na escuridão e o céu estava vermelho. A nova mensagem afirmava que todos os jogadores deveriam avançar para o próximo andar da torre dentro de 90 dias. Exatamente a mesma mensagem apareceu diante de todas as pessoas, não importa onde estivessem. No caso de falha, estava escrito na janela do sistema seguinte. Mães e seus filhos liam com espanto o que estava escrito diante deles. A humanidade apareceu no seguinte aviso: a cadeira no quarto do personagem principal caiu com um estrondo. Chocado, Jin olhou para a tela do sistema à sua frente. Uma gota de suor frio escorreu pelo seu rosto. Ele estava confuso. Serão destruídos, afirmava o último aviso. Foi reportado novamente que a primeira fase da atualização tinha sido concluída. O personagem principal não estava mais no quarto, restando apenas uma cadeira caída. O nível de adaptabilidade e aceitação da realidade das pessoas estava aumentando de forma impressionante. Você precisa manter a calma, disse Jin, mas ele próprio não estava conseguindo seguir suas próprias palavras. Gotas de suor escorriam pelo seu rosto e havia um medo oculto em seus olhos. Ao sair, ele vestiu rapidamente sua jaqueta. Em sua mente, ele pensava que, se a torre de testes tivesse realmente se tornado realidade, agora não era o momento de hesitar. Abrindo a porta, ele saiu correndo do apartamento como uma bala, dizendo a si mesmo que deveria se apressar para chegar ao local onde poderia conseguir aquele item. Correndo para o patamar da escada, ele pensou que o mundo poderia ser destruído. Agarrando o corrimão, começou a descer rapidamente, dizendo que nada poderia ser feito. Em um único salto, ele pulou todos os degraus, e havia um sorriso malicioso em seu rosto. Jin disse que seu coração parecia que ia pular para fora do peito. Cidade Central. Há pânico nas ruas. Um dos rapazes estava procurando na internet para descobrir a que horas e quão rápido conseguiria chegar a Busan. Outro habitante gritou que era impossível permanecer na Coreia de jeito nenhum. O homem de jaqueta amarela, apontando com a mão, disse: sim, precisamos ir para outro país, você só pode sobreviver no exterior. Imediatamente.
A garota, mostrando o celular para todos, disse que não adiantava ir embora porque essas torres estão em toda parte. O protagonista passou correndo por todos os habitantes da cidade e se dirigiu à entrada do metrô. Parando, ele olhou para baixo, pensando consigo mesmo que agora não era hora de fugir, mas sim de seguir em frente. Ele começou a descer as escadas apressadamente com o pensamento de que, na Coreia, este local foi escolhido como um dos territórios fora da torre. Ele acrescentou que, se você observar os países, existem apenas 40 deles, e este lugar é o mais próximo de todos. No topo da placa, dizia, Shopping Subterrâneo Central. Abaixo, havia uma bela fonte com estátuas de anjos. Assim que desceu, uma notificação apareceu na frente do protagonista, informando que ele havia entrado na área do evento. Jin Oil estava sério. Olhando para todas as pessoas abaixo, ele disse que eram todos jogadores que participaram da primeira parte da torre de testes. Ele caminhou calmamente entre as pessoas, que lançavam olhares rápidos em sua direção. Em sua cabeça, ele disse que todos estavam apenas se observando e que não restava mais nada a fazer. Então, ele percebeu que o número de itens que logo apareceriam ali era limitado e, se tivesse sorte, haveria cerca de 5 deles. Alguém atrás chamou pelo personagem principal. Jin Yuki virou-se surpreso. O sujeito tinha um largo sorriso no rosto. Reconhecendo Jin Yuki, ele disse que era um milagre ele realmente ter vindo, já que o protagonista passava o dia todo brincando com brinquedos, escondido no canto do quarto. Era John Soo, parceiro beijo da Paprika TV e dono de 500 mil inscritos no YouTube, uma celebridade de sucesso. Ao mesmo tempo, ele era um representante da empresa da qual o personagem principal fazia parte. Olhando para ele, Jin Yuki perguntou, descontente, se agora não era hora de uma transmissão ao vivo. Apontando para todos reunidos atrás dele, John Soo perguntou se ele não conseguia ver o que estava acontecendo ali. Que outra transmissão? Dando um leve empurrão no protagonista, John Soo, com um sorriso no rosto, perguntou até que andar ele havia subido e por que esconder isso de um colega que trabalha na mesma empresa. Colegas, o personagem principal perguntou-se indignado em pensamento, sem responder nada ao cara que o abordou. Lembrando-se de como faziam as transmissões ao vivo, Jin Yuki disse que, na empresa criada por John Soo, muitos beijos foram enganados devido a um contrato injusto. Quanto mais transmissões os beijos faziam, mais fundo eles afundavam nesse lamaçal. E suas vozes de protesto eram impiedosamente abafadas pela força de uma enorme ilegalidade. O personagem principal acrescentou, após uma breve pausa, ele se lembrou de um dos beijos chorando enquanto fazia uma transmissão ao vivo. Ele olhou para a webcam no canto do monitor quando, de repente, a agarrou. Tendo-a arrancado, o rapaz a jogou sobre o contrato. Então Jin Yuki disse que, como resultado, os colegas de quem ele era tão próximo, todos os amigos com quem ele subiu desde o fundo do poço, gradualmente deixaram a empresa. Interrompendo o personagem principal, John Soo o agarrou pelo ombro e disse que sabia que ele era um bom jogador e que fazia mukbangs deliciosos. John Soo tinha um sorriso gentil no rosto. Ele disse que, especialmente para Jin Yuki, estava disposto a mudar os termos do contrato para outros mais favoráveis. John Soo, o personagem principal, dirigiu-se friamente ao seu interlocutor. O mundo mudou. Depois disso, ele atingiu o sujeito com força no nariz, de onde o sangue espirrou imediatamente. Jin Yuki gritou para ele não falar besteiras. Naquele mesmo segundo, 2 dos dentes de John Soo caíram no chão. Ele cobriu o rosto com a mão, de onde o sangue fluía sem parar. John Soo caiu no chão e o personagem principal, olhando para ele, disse a si mesmo que se sentia até melhor em sua alma. Virando as costas e indo embora, ele disse que, gradualmente, ele deveria começar a aparecer. Partículas de magia voavam ao redor da fonte. De repente, algo começou a borbulhar na água da fonte. Em outro ponto da fonte, a água também ficou agitada. Naquele mesmo segundo, um enorme fluxo de poder irrompeu da água. Era uma árvore imensa. Sua folhagem era exuberante e verde. Uma forte aura quente emanava dela. Assim que os jogadores viram isso, olharam para o manguezal em choque. Jin Yuki sorriu satisfeito e disse que tudo estava igual à torre de testes, após o que afirmou que sua memória estava correta. A mensagem que apareceu dizia que o manguezal da ganância continuava a crescer. De repente, as pessoas viram frutos vermelhos aparecendo na árvore. Ao vê-los, o personagem principal disse, estes frutos deliciosamente maduros. Os frutos estavam cobertos por gotas de água e, sob a aura quente que mal os iluminava, pareciam mágicos. Jin Yuki acrescentou que eles possuem um efeito que aumenta os atributos de agilidade, força e mana. De repente, ele percebeu algo, seu olhar mudou. Em sua mente, ele disse que tudo isso era, sem dúvida, muito bom, mas que havia apenas 4 frutos. As pessoas ao redor olharam umas para as outras. Bem cruel, disse o personagem principal. Todos os presentes, naquele exato momento, escalaram a árvore para pegar os 4 frutos. Eles se empurraram, lutaram e se chutaram apenas para alcançar as frutas. De repente, um lenço ensanguentado caiu no chão. Era o lenço de John Soo, que estava coberto de sangue e disse, voltando-se para Jin Yuki, que se eles se unissem, dividiriam o fruto ao meio e seria uma vitória para ambos.
De repente, ele gritou que, caso contrário, o personagem principal perderia o fruto, acrescentando que ele já estava atrasado. Jin-Hyuk olhou para Jong-Soo friamente e não respondeu. Virando-se, ele disse para que ficasse quieto se não soubesse de nada. Ainda não é a hora, ele disse com firmeza e confiança. Após essas palavras, o personagem principal deu um largo sorriso. As pessoas estavam maliciosamente ansiosas para pegar os frutos. De repente, um deles agarrou a fruta. Ele a arrancou e a mordeu com ganância. Uma janela do sistema apareceu ao lado dele, informando que sua agilidade havia aumentado em 3. Radiante, ele acenou com os braços, gritando que tudo deu certo. Sang Jin-Hyuk disse a si mesmo que as pessoas comuns nem sabem da existência de uma árvore com frutos. Ele viu pessoas escalando a árvore sem parar. O personagem principal acrescentou que as pessoas que jogaram apenas algumas vezes concentraram totalmente sua atenção em comer os frutos. Ele viu como as pessoas, uma por uma, começaram a cair da árvore. Não havia emoção em seu rosto, ele estava calmo e frio, e as pessoas antigas disseram que o personagem principal criava intrigas. Depois disso, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto. De repente, ele continuou, desfrutando de um espetáculo mais perverso e cruel. Alguns minutos depois, a raiz da árvore avançou para atacar como um chicote. Ela atingiu o chão ao seu redor com uma força de impacto enorme. Horrorizadas, as pessoas olharam para a árvore, afastando-se. De repente, um dos caras disse que se você comer todos os frutos, a árvore se torna muito perigosa. Todos os reunidos começaram a sair horrorizados, passando pelo personagem principal, que não se moveu do seu lugar. Ele olhou para a árvore, aguardando o momento certo. Jeon-Soo também se virou, preparando-se para fugir. Percebendo, o personagem principal perguntou se ele realmente ia desistir. Obviamente, respondeu o cara sem dois dentes.